Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre. E hoje, um podcast mais especial com o meu amigo Marlon Ferreira. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer muito grande estar aqui. Agradecer a receptividade do Jean. E eu que sou assiduamente falando, né, um telespectador do Horário Nobre, fiquei muito feliz com o convite. Já conheço o Daniel de longa data, né? A gente já teve aí experiências na área profissional. E estamos aqui para a gente falar um pouquinho dessa minha trajetória e espero inspirar, influenciar da melhor maneira possível. Muito bem, a honra é toda nossa, Marlon, receber você aqui, um amigo de velhas datas, né? A gente trabalhou junto aí no Grupo Vieira. Você passou seu currículo aqui, é tão extenso, rapaz. Não, vou passar para ele passar as informações, o currículo seu aí, sua trajetória toda aí. Então vamos bater o papo aí, Marlon. Então começa aí do começo. Você aqui de Arapiraca, sua família, pode ir falando aí. Até a gente chegar agora na rádio, né? Diretor da rádio, líder. Muito bem. Então, eu sou filho natural de Arapiraca, né? Agora, em 2004, completei 46 anos, né? Novo demais. Sou filho de um cidadão já em memória, que é uma pessoa muito especial aqui para a cidade. Meu pai foi acho que basicamente a primeira pessoa a fazer campanha eleitoral com carro de som em Arapiraca, né? Isso aí, não posso precisar bem a década, mas a gente sempre teve essa ligação com a comunicação por causa do meu pai, né, que tem esse histórico. Mas meu pai foi um cidadão muito conhecido aqui, funcionário do Clube dos Sumicultores durante muito tempo. Depois, junto com alguns amigos, fundou um time aqui de futebol amador durante 50 anos. Um time que jogava sempre aos domingos, ali no campo do Colégio Bom Conselho, ex-combatentes, que recebia ex-jogadores profissionais, não só do ASA, mas do CSE, do CSA, do CRB, enfim. Então criou-se esse vínculo e através dessa raiz, desse alicerce, eu me inseri aos poucos, né, vamos dizer assim, na sociedade de Arapiraca, mas lá atrás, bem lá atrás mesmo, falando profissionalmente, né? Uhum. Eu iniciei minha trajetória trabalhando no Sebrae aqui em Arapiraca. Legal. Todo mundo deve conhecer aqui o Aristides Bezerra Minervino, né? Meu gerente administrativo na época. Nós tínhamos uma gerente geral na época, mas o Aristides sempre foi, eu posso dizer assim, o Aristides foi um mentor para mim, né? Um cara que me ajudou muito quando eu comecei ali a minha trajetória profissional. Mas antes disso, não posso esquecer, né? Tem minha mãe que tá conosco ainda, guerreira. Meu pai já não está mais com a gente, já tem 3 anos, né? Eu tenho 2 irmãs, a Mauricéia e a Sandra. Sou casado já tenho um relacionamento, um casamento já de 24 anos com a enfermeira e funcionária aqui da Secretaria Municipal de Saúde, a Luciene Ferreira, né? Carinhosamente chamada por mim de Branca, né? E tenho 2 filhos, inclusive, aqui pertinho, né? Estão no horário de aula agora, o Pedro Maurício e o Gabriel Maurício. Pedro com 14 anos e o Gabriel com 11. Muito bem. Mas voltando, né, assim, profissionalmente falando, a minha trajetória começou trabalhando no Sebrae. A gente teve uma experiência muito boa de trabalhar no Sebrae, porque o primeiro contato que eu posso dizer que comecei a desenvolver esse lado de relacionamento, de network com as pessoas, foi trabalhando no Sebrae, porque eu iniciei ali trabalhando com atendimento empresarial, né? As pessoas chegavam no Sebrae e a gente fazia aquela primeira triagem ali, para ver a real necessidade das pessoas, né? Se era uma captação de crédito, se era um treinamento, e basicamente a gente direcionava. E aí, com o passar do tempo, algumas oportunidades internas foram aparecendo, a gente foi conhecendo melhor a estrutura do Sebrae e desenvolvendo outros serviços, né? Familiarizando com os produtos que o Sebrae tinha, e quando eu mudei do Sebrae para outra empresa onde eu fui trabalhar, eu praticamente conhecia 100% do funcionamento, da estrutura, do que o Sebrae oferecia e do que ele tinha como ideais de prestação de serviço, de desenvolver economia, de orientar o empresariado local, né? Então, assim, foi uma experiência muito grande. E ali começou uma network, né? Você sabe melhor do que eu. A gente começa através dessas oportunidades, conhecer outras pessoas, e aí outras oportunidades vão aparecendo, as portas começam a se abrir, e depois disso eu fui trabalhar numa coisa diferente, mas que me ajudou muito, que eu fui trabalhar com bebida.
Que legal. Fui trabalhar no revendedor Ambev aqui, ainda hoje, né? É da mesma proprietária, que é a dona Lúcia. E aí eu tive a oportunidade de ir trabalhando com a dona Lúcia na Brahma. Eu estudei com ela na FGV, viu? Fazendo pós-graduação. Fazendo pós, uma pessoa maravilhosa. Isso. Sempre que tem a oportunidade de encontrar, ainda trato como minha patroa. Não só a dona Lúcia, mas dona Lúcia, a dona Yolanda, a Vânia Lira, as irmãs, né? Que administram a revenda Ambev. Na verdade, hoje é Ambev, né? Aqui em Arapiraca e região. E tive essa oportunidade de trabalhar na Ambev, comecei como analista de vendas. Aí ali eu desenvolvi muito, aprendi muito a trabalhar com Excel, né? Que depois, hoje em dia já é uma ferramenta que ela não está obsoleta, mas é uma ferramenta que já, vamos dizer assim, foi ultrapassada ou já se desenvolveu para um Power BI da vida, né? Para outras ferramentas, né? Eu também, analista de vendas lá do Asa Branca também, onde eu comecei a mexer com Excel, não sabia não. Ajuda demais, né? Ainda hoje eu faço minhas planilhas. Verdade. E aí eu fui analista de vendas durante um ano. Durante esse período eu formei, né? Eu sou formado em administração de empresas, também tenho um curso técnico, né? De edificações da Escola Técnica Federal. E aí vem a questão do meu MBA, que foi feito na UNIT. E não concluí, né? Eu estou precisando ainda terminar ali, vamos dizer, o último módulo dele, por questões de trabalho mesmo. Mais recente agora, estou cursando um outro na área de projetos, né? Estou aos poucos aí, na medida do tempo e do possível, tentando encaixar tudo nessa rotina. Mas tem outras coisas, tem outras especialidades, enfim, tem muita coisa aí. Tem muita bagagem aí, Marlon, muita correria na vida, hein? Mas é bom, né? Com certeza, cara. Eu costumo muito falar que as pessoas falam muito em problemas, né? Trabalho, já tem problema para resolver, ó, que bom. Porque quando a gente tem problema para resolver é porque mostra que a gente está sendo útil. Então a gente tem uma utilidade produtiva, né? Exatamente. Quando a gente não tem problema para resolver, aí eu costumo também complementar. Digo, olha, não é bom. Quando você está sem problema, é aquela história de que o animal de barriga cheia dorme. Isso. Então a gente não pode estar parado nunca, dormindo nunca, né? A gente sempre tem que ter esse senso de urgência para estar sempre procurando novos desafios. Muito bem. Aí de lá da Ambev, você foi trabalhar em qual empresa? Passou quanto tempo, mais ou menos? Não, na Ambev, eu fui analista. Fui supervisor de trade marketing. Que foi uma escola boa, porque o trade nada mais é do que você fazer vender, né, o produto, né? Então, você vende para o lojista, mas você também ajuda o lojista a vender o produto que você vendeu para ele, né? Então, o trade é como se ele fechasse esse ciclo que nasceu desde a negociação do vendedor, né? E passei 5 anos na Ambev, né? Até hoje tenho amizades maravilhosas construídas ali. Costumo falar muito que a Ambev é uma escola onde você aprende a negociar, você aprende a ser resiliente, porque é um ambiente que ele é muito acelerado e de muita cobrança, né? É um segmento de mercado que é bebida, que ele tem vários diferenciais em relação aos outros segmentos de mercado, né? Então, quem trabalha com bebida, mas principalmente trabalhou com Ambev, tem uma escola muito boa. Tem pressão, né? Tanto é porque várias outras indústrias copiam, né? A Ambev ela tem programas, né, de excelência que é para você ter uma rotina de trabalho fundamentada e você ter processos internos para realizar as suas tarefas, né? Eu via muito falar na reunião matinal da Ambev, né? A galera tentava implantar também na equipe de vendas, entendeu? Na equipe comercial. O cara já dá uma esquentada no representante, no vendedor, para ele realmente pegar um dia aí. A rotina começa muito cedo, né? 6 horas você já teria que estar lá na reunião de vendas, que aí é o planejamento do dia, né? Preparação, 7 horas ali você já vai para o mercado para fazer as coisas acontecerem, né? E o final do dia, hoje mudou muito, mas na minha época, fechou o dia, você voltou para a revenda, você tem várias metas para bater, não conseguiu bater, tem que voltar. Volta lá, arruma e consegue fechar com algum cliente alguma negociação para fechar 100% da sua meta. Então, assim, era sempre muito cobrado e resultado em cima de resultado. Tive a oportunidade de ser analista, ser supervisor lá, né? E esse contato natural de venda e de ser resiliente com venda, isso me ajudou muito para a minha trajetória até
hoje, né? Que eu continuo como vendedor, né? Não e você também tem um lado do marketing também, né? Foi onde surgiu essa... Como você foi supervisor da Ambev, trabalhar com marketing. Isso, porque hoje venda é promoção, né? Com certeza. E você sabendo promocionar bem o que você vende, vai ser um gatilho muito grande para você conseguir tirar produto da loja, né? Mudou muito a minha concepção para hoje, né? Hoje eu já vejo de uma maneira diferente. Eu não acho que a gente tem que fazer o produto vender no ponto de venda, né? Eu acho que a nossa missão hoje é gerar fluxo, é levar pessoas ao ponto de venda. E aí a questão do produto sair ou não, existem outros fatores, né? Que aí vem também da relação de preço, da oportunidade, de como o produto está exposto. Mas eu vejo hoje, isso inclusive é uma das coisas que eu tento aos poucos implantar lá na rádio e com os meus clientes, é fazer com que eu leve pessoas, gere fluxo nos meus clientes, para que essas pessoas que vão aos meus clientes, de fato, eles façam o giro de produto acontecer de forma natural, né? Muito bem. Eu fui lá na rádio, a gente foi questão lá que eu contratar o serviço lá da rádio e tal, e eu senti muito aquela pegada de distribuição lá do líder, de tal, não sei o quê. Eu peguei esse perfil lá, que massa, rapaz. O cara nunca imagina que na rádio vai ter um cara de tão comercial assim como você, viu? Porque tá parabéns, viu? É diferente, né? A minha experiência, vamos dizer assim, para mim é um segmento muito novo, tudo é muito diferente. É um ambiente que tem 6 meses, né, que estou lá, que eu ainda me sinto assim como aquele cara que está chegando e está ainda fixando num chão firme, né? Porque é um ambiente totalmente diferente. O comportamento das pessoas é muito diferente do que eu estava acostumado. Mas daqui a pouco a gente chega lá, né? Muito bem. Aí, supervisor da Ambev, quantos anos passou lá? Fiquei 5 anos, né, na Ambev. Isso. E depois disso tive a oportunidade de trabalhar. Muitas pessoas conhecem aqui em Arapiraca, um dos representantes de mais nome, de mais prestígio que tem aqui no nosso estado de Alagoas, que é o seu Joel Lins, né? Joel Lins. Joel Lins é uma pessoa maravilhosa, junto com o sócio que ele tinha, o Mauro Júnior, que hoje é o gerente comercial da Popular Alimentos. Eles tinham uma sociedade, né, de um produto específico, eles tinham uma distribuição de cigarros. E eu fui trabalhar com eles como vendedor de cigarro, né? Passei pouco tempo, a gente conseguiu em pouco tempo, em 90 dias, para você ter ideia, desenvolver um trabalho de uma maneira que chamou a atenção de uma pessoa que visitava um ponto de venda onde eu estava negociando, né? Essa venda de cigarro. Chegava, vendia, já recebia, já deixava um novo pedido com uma promissóriazinha. Daqui uma semana eu repito a visita. Promissória. Mas eu já fazia um merchandisezinho ali, já colocava um cartaz na parede, né, com preço, de uma forma que quem chegasse lá no ponto de venda já tivesse o primeiro impacto ali de ver que o produto estava disponível para venda e precificado. E alguém na Vieira Distribuidor, na época, o Cláudio Júnior, que você também conhece muito Júnior, bem. Nosso amigo Cláudio Júnior. Viu, acho que gostou, né? E nessa curiosidade foi feito um contato comigo. E no mesmo dia eu fui contratado para trabalhar na Vieira Distribuidor como um coordenador de merchandising, né? Isso qual era o ano? Daniel, 2008. 2008. Foi porque quando eu comecei lá você estava retornando. Eu já tinha tido a primeira saída, né? Eu fiquei 1 ano na Vieira como coordenador de merchandising e assim a gente conseguiu desenvolver muito, né, a execução de mercado para a proposta de trabalho que a Vieira tinha para os clientes dele, né? Porque a Vieira, na época que eu fui para lá, ainda hoje eles têm um fornecedor muito forte lá, que é a Unilever. E naquela época a Unilever praticamente centralizava a execução, né, como um todo, de todos os fornecedores da Vieira, era o carro-chefe. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com a execução de mercado, coordenando a equipe de promotores. Eram 10 promotores em Alagoas e mais 4 promotores em Sergipe, em Aracaju, 3 em Itabaiana 1. Eram 14 promotores. E a gente conseguiu, num período de 6 meses, com esse trabalho desenvolvido lá, para você ter ideia, fechar o ano de 2008 da Vieira Distribuidor como o melhor distribuidor de Unilever do Brasil. Então, assim, uma empresa de Alagoas, em Arapiraca, ter um distribuidor que se tornou referência
num país tão continental e de tantos outros distribuidores, né? Então, assim, foi uma coisa importante. Eu costumo trazer isso sempre que eu tenho oportunidade, como um case mesmo de sucesso nessa trajetória profissional que eu tenho. E nunca esquecendo da oportunidade que foi me dada, né? Pelo Cláudio Júnior, pelo Zezinho Vieira, pelo seu Zé Vieira. Zé Vieira, Fagner. Hoje o Fagner, que está à frente, né, da corporação. Eu costumo, para onde eu vou, Daniel, eu costumo muito lembrar e tornar relevante o que a Vieira Distribuidor faz no estado de Alagoas, né? Exatamente. Eu costumo dizer que é a empresa mais processual entre os distribuidores atacadistas de Alagoas, desse eixo Alagoas-Sergipe, né? É a empresa mais organizada em processos. Assim, na Vieira você sabe o que tem que fazer da hora que você acorda até o final do seu dia, né? Então, é uma empresa que dá todo esse direcionamento. Tem pessoas muito competentes que gerem os departamentos, que desenvolveram todo o processo, a padronização lá, que faz com que a empresa seja hoje uma empresa tão, assim, referência, né, para mim, né? Eu já tive muita oportunidade de conhecer várias outras empresas, né? Todas maravilhosas, mas eu coloco a Vieira Distribuidor nesse ponto de destaque acho que ela mesmo. completou 40 anos, né? Isso. Não é? Aí passou lá no Instagram, tá? Eu comentei lá, o Fagner até curtiu, que assim, eu passei um ano lá, mas até hoje eu sinto assim, é uma família, né? É fantástico. É uma empresa familiar, mas você se sente família, parte daquela família, daquela empresa. Até hoje, 2012, foi em 2012. E hoje gerida por um rapaz muito competente, muito preparado, uma pessoa que tem uma cabeça para negócio assim, muito, muito diferenciada mesmo, que é o Fagner, né? Um rapaz muito centrado, muito empreendedor, sempre foi de pensar muito à frente, né? E desde quando ele assumiu a empresa, vamos lá, a gente pode separar da melhor maneira possível, né? Era uma empresa que estava muito bem e com a chegada dele, ela só melhorou, né? Potencializou, né? Exato. A palavra perfeita, potencializou muito, né? E tem toda a estrutura, né? Tem o Eric Cledson lá hoje à frente da distribuição. Isso. Tem o Everton no João Marte, né? Fazendo a gestão do João Marte. Que na época era magrinho e ele era gordinho. Agora ele tá magrinho e eu tô gordinho. Quando eu encontro ele lá, eu encontrei ele no Atacadão, aí... Rapaz, o tempo muda, né, rapaz? Olha, tá vendo? Muito bem, é gente boa demais. O pessoal o pessoal lá é fantástico. Aí você falando dessa questão da distribuição da Unilever, ser campeão, teve uma questão em 2012, né? Eu era comprador, né? Eu era responsável pela compra da Unilever. E lá no evento, acho que você tava. Foi até em Maceió, no resort, uma coisa assim. Aí lá, campeão em tal categoria, campeão em tal categoria, primeiro lugar do Brasil. Aí nessa categoria foi em segundo lugar. Aí os caras, segundo lugar, em caldo quinó. Aí, eita, é porque tava faltando. Aí, culpa do comprador. A culpa é do Daniel. Foi ruptura. Você vê a importância de você não deixar ter ruptura, né? Num mercado desse, numa competição dessa. Porque o segmento atacadista, ele tem uma complexidade muito grande, né? É tudo muito bem amarrado. Para você ter ideia, as equipes são treinadas e preparadas para, desde o início da negociação, o processo sair todo bem feito, né? Você tem um produto para vender, você não só vende, como você já negocia com o cliente a aplicação da margem correta, a precificação que vai para o ponto de venda, dependendo se essa precificação ficar, vamos dizer assim, abaixo da média ou da régua de mercado, vai impulsionar o quê? A saída desse produto. Só que aí o cliente vai estar perdendo dinheiro, porque ele está vendendo mais barato, né? Então, o ideal é que tenha essa relação bem feita. Mas vamos lá, se o produto foi mal precificado ou foi precificado da maneira mais baixa e não houve acompanhamento, o produto acabou. E se acontecer de bater a ruptura, então todo o processo ficou errado, né? Ficou errado, exatamente. Mata todo o processo. Eu estava até tendo a ideia de chamar a galera da distribuição, todas as empresas, para bater esse papo aqui, para o pessoal entender mais esse mundo, esse universo que é a distribuição, né? Que é uma escola, né? Uma faculdade, né? Na prática, né? Existe um grupo de líderes em Arapiraca hoje, que aí eu destaco o Francisco Anderson na Popular Alimentos, aí tem a Dayana na própria Vieira Distribuidor,
entre outros, né? Que é o Chiquinho, né? O Francisco Anderson é o Chiquinho. Trabalhou comigo na Asa Branca. Pronto. E hoje, desde a época, ele já fazia merchandising, né? Ainda hoje continua lá da Popular, né? Tem conversas, né? Pra gente criar um momento assim. Com certeza. Para desenvolver. Vamos convidar o Cláudio Júnior aqui para isso, perfeito. Né? E trazer e levar informação, levar boas práticas, exatamente. Conhecimento, porque é todo vamos dizer assim, uma cadeia de abastecimento, né? Que é a distribuição, mas que hoje é referência importante demais para a economia do estado de Alagoas, o segmento atacadista distribuidor, né? Então essa turma que tem essa expertise, não só de vender, né, e abastecer, fazer a distribuição, mas principalmente de fazer produtos girar em ponto de venda. Esse pessoal tem muita coisa para trazer de informação, de boas práticas. E aí todo segmento de mercado pode tirar o quê? Pontos positivos disso que está sendo trabalhado, né? Então, já existe, né? Eles já têm essa ideia, já conversaram comigo, inclusive. Eu deixo sempre as portas da emissora lá abertas, né? Para eles. E quem sabe você também achando que é interessante, a gente pode, futuramente, a gente tem que pensar sempre à frente. A gente vem com uma finalidade para aqui, mas é como se o leque vai abrindo e a gente vai vendo oportunidades. Isso é coisa para a gente conversar no futuro. E o ramo de distribuição é muito vivo na minha vida, porque eu sou de Olho Lago das Flores, Marlon. E lá, na época, quando eu era criança e já adolescente, tinha a Algodoeira Sertaneja. Que era o maior, a referência. Era a referência, no Nordeste. No Nordeste, né? Estava ali entre os 5 maiores da região Nordeste, né? Exatamente. Aí depois veio esse polo aqui em Arapiraca, esse de distribuição. Mas você vê Arapiraca hoje, ele é um centro, né, de distribuição, né? Será por causa da localização da nossa cidade aqui, Marlon? Ajuda muito, né? Ajuda demais, né? Geograficamente falando, Arapiraca ela é um eixo, né, para os estados de Sergipe, Pernambuco e Bahia, né? Então, essa cadeia consegue ser abastecida da melhor forma, equalizando ou deixando o custo, o melhor custo-benefício saindo aqui de Arapiraca, né? Logisticamente falando. Logisticamente falando. Mas não é só isso, né? As pessoas de Arapiraca, né? Os empresários de Arapiraca, eles têm um potencial empreendedor muito grande, né? A gente tem sempre que valorizar muito isso, porque eu costumo falar, sempre que tem oportunidade, e durante muito tempo continua sendo assim, eu falo, dos maiores distribuidores que a gente tem aqui entre Sergipe, Pernambuco, Alagoas, se você for olhar, pelo menos a metade deles estão em Arapiraca. Então é um potencial muito grande. E aí a gente destaca, não só, que a gente já vem falando muito aqui, a Vieira Distribuidor, mas a Asa Branca, né? Isso. Que assim, iniciou lá atrás essa trajetória, principalmente nesse segmento de frios. E assim, é uma referência ainda hoje, né, para os estados de Alagoas e Sergipe. Mas aí a gente tem um Andrade Distribuidor com o Celso, que é um empresário muito, muito visionário, uma pessoa muito, muito simples, mas que é um cara assim, eu costumo, quando eu tenho oportunidade, dizer que é tipo um Rei Midas, né? As ideias que o Celso tem, ele coloca em prática. E isso é à frente do seu tempo, Celso. Exato, né, e acontece, né? Exatamente. Mas tem outras também, o S Pessoa, distribuidor, com o Sinaldo, já muito consolidado no mercado, com uma marca própria que é muito forte, né, na região, entre outras, e isso mostra o potencial que Arapiraca tem nesse segmento, porque, além de tudo, da geração de emprego, eleva muito a economia, aumenta muito a circulação de dinheiro dentro do estado. A gente vê o dinheiro por pessoa, né? Aumenta também, né, o poder de compra, porque existe essa, vamos dizer assim, centralização em Arapiraca, mas que é muito bom para o estado como um todo. Aumenta a renda per capita, né? Isso. Né? Tanto do estado do município. Muito bem, Marlon. E da distribuição, você veio para a rádio ou foi ainda? Não, ainda tem alguns anos aí de caminhada, né? Depois que a gente teve esse ano de 2008 maravilhoso lá na Vieira Distribuidor, aí apareceu para mim a oportunidade de sair do segmento do atacado distribuidor e ir lá para onde vamos dizer assim, a cadeia começa mesmo, que é na indústria, né? E aí eu fui trabalhar numa indústria de café, na época ela se chamava Sarali Cafés do Brasil. Tem marcas muito fortes. A principal marca dela na época é Pilão, né? Café Pilão. Hoje a Sarali já não existe mais como Sarali, né? É JDE, que é a sigla de... Eu não lembro bem o nome, mas é a sigla de um nome, mas todo mundo conhece no mercado como JDE. Café Pilão continua como carro-chefe deles.
Mas para mim foi uma oportunidade muito grande, porque em 6 meses, como vendedor, basicamente trabalhando com o Andrade Distribuidor, teve um crescimento muito grande de distribuição numérica, de presença de produto em loja, gôndola, e assim foi um trabalho muito bom. Acredito que até hoje o Celso tem essa referência, né, de um período que foi muito virtuoso, quando eu estive lá trabalhando com ele como fornecedor, com Café Pilão, e nesses 6 meses muita coisa aconteceu. A indústria que é sediada em São Paulo, em Jundiaí, comprou uma fábrica de café em Salvador. A Bahia tinha um café muito forte chamado Café América, mas que não era líder de mercado, porque o Maratá já tinha invadido, né, aquele estado continental que é a Bahia. É um país, né? Exato. E aí a Sarali na época se estruturou da seguinte forma, com aquisições de outras empresas de café, comprou essa indústria que era o Café América lá em Salvador, e por causa desse trabalho, principalmente pela experiência que a gente tinha com distribuição, o meu diretor nacional na época e o meu diretor regional, o Aquino Gomes, uma pessoa que eu tenho como, até hoje, o contato com ele é uma referência para mim, um dos maiores líderes que eu tive a oportunidade de conviver, é um líder na essência mesmo da palavra, e ele me fez o convite na época, né, junto com o José Roberto, que era o meu gerente, José Roberto Cacho, que é outro cara fantástico, maravilhoso, muito bom falar desses caras, porque só me traz recordações boas. E aí eles me levaram para Salvador para tomar conta desse projeto da nova estrutura da Sarali lá na Bahia, né, na capital e região metropolitana. E foram 5 anos assim maravilhosos, de muito aprendizado, muito crescimento, mas principalmente de muitas realizações, né? E assim, para mim, importante, porque um filho de Arapiraca trabalhando na maior indústria de café do planeta, né? Porque a Sarali é a maior indústria de café. Eu não sabia na época, essa referência. Ainda hoje é a JDE, mas naquela época já era, né? A maior indústria de café do mundo. E ali na 4ª maior cidade do Brasil. Então é uma multinacional. A multinacional, porque eu pensava que era a Santa Clara, não? Não, a Santa Clara faz parte de um outro grupo estrangeiro, né? Como a Sarali. Só que a Sarali veio para o Brasil já como Sarali, né? A Santa Clara é diferente, né? A Santa Clara pertence àquela família ali do Rio Grande do Norte, né? Ceará, a família Lima, e depois eles foram adquiridos por um grupo israelita, né? Mas a Sarali não, a Sarali já veio para o Brasil como maior indústria de café do planeta, né? Quando a gente fala café, a gente tem que separar uma coisa, o café torrado e moído, né? Porque a gente tem o Nescafé, que é o solúvel, que já tem uma história também muito grande, né, a nível global. Então tem que ficar bem separado. Eu cheguei a apresentar um café também, um café arábica. Né, ter desse blend, né? Esse café mais sofisticado. Você lembra ainda como é a composição de um blend de café? Não lembro não. Lembra não? Lembro não. O café ele é composto de 2 blends, na maioria das vezes, né? Porque agora veio com essa gourmetização que existe, tem muito café gourmet, né? Mas basicamente o café ele é composto de 2 grãos, né? Que é o arábica e o conilon, né? E aí um dá a cor, o outro dá o sabor, né? Que na verdade o sabor é aquela coisinha do amargo, né? Isso. Que para quem não sabe, o bebedor de café, o degustador de café, ele tem que tomar o café forte e meio que amargo mesmo, né? Aqui na nossa região a gente vê muito café adoçado e fraquinho, né? Então tem essas coisas do café que é interessante as pessoas saberem. Muito bem, esse Marlon é uma enciclopédia. Muito bem, e do café, vamos lá, vamos andando. No Café Pilão, a gente parou ali nas alegrias, mas eu não falei das realizações, né? Isso. No Café Pilão, assim, com um espaço ali de 12 meses, com uma marca nova, que, vamos dizer assim, um projeto novo, com uma marca prêmio, porque era um café mais caro, porque certo. O Pilão sempre foi um café, vamos dizer assim, que a gente coloca ali na prateleira dos prêmios, né? E o estado da Bahia é um estado que ele tem muitas particularidades no Brasil. Quando você vai olhar para esse segmento de bens de consumo, as marcas que são líderes são as marcas que a gente trata como low price, né? Low price é o produto mais barato, vamos dizer assim, com o menor preço, ou com o preço mais baixo. Então, a Bahia conseguia ter marcas que eram líderes de mercado com os produtos mais baratos. O restante do Brasil, você vê a prática inversa, né? O líder de mercado, basicamente,
é o mais caro porque vende mais. Então, se ele vende mais, se dá aquela condição do desembolso ser maior, né? Porque existe essa relação, vamos dizer assim, preço de compra e preço de venda. E lá na Bahia é o contrário, né? O mais barato vende mais porque é mais barato e por isso se torna líder de mercado. E quando a gente chega com café pilão, lá era café pilão e café caboclo, né? Caboclo um pouco abaixo de pilão para brigar com o maratá. Um combate. E num período de 12 meses a gente conseguiu fincar mesmo a bandeira da Sara Lee e a gente teve assim, o melhor preço médio de café do Brasil estava em Salvador. Já apareceu rapidamente ali na Nielsen, né, na pesquisa de participação de mercado entre as 4 principais marcas de café, então já ultrapassando muitas marcas de café local, porque, para quem não sabe, a Bahia, na época que eu estive lá, ela tinha mais de 500 marcas de café que a gente chama de fundo de quintal, que eram pequenas indústrias de familiar, regionais, né? Regionais feitas ali mesmo nos vários estados, vários municípios da Bahia, né? Então, quando juntava tudo, tinha para lá de 500 marcas de café. Só que a gente chegou ali com trabalho e aos poucos, mesmo sendo um café mais premium, vamos dizer assim, conseguia um espaço de destaque, uma distribuição numérica muito boa. Para você ter ideia, durante o período que eu passei lá, a gente conseguia positivar, né, vender para 100% dos clientes que a gente tinha. E você sabe que é difícil, né, você vender para 100% de uma carteira de clientes, e isso era uma prática muito rotineira, né? A minha equipe, entre outras coisas, eu falava muito, no dia 10 eu tenho que ter todos os meus clientes com pelo menos uma nota fiscal de venda faturada. Positivado, né? Isso. E do dia 10 em diante, a gente vai buscar o restante das performances que a gente precisa, mas todo cliente meu tem que ter pelo menos um produto do meu mix lá, porque isso aí garantia a minha, vamos dizer assim, a minha cobertura como um todo, né? E graças a Deus deu muito certo. Eu fui muito feliz, Daniel, na Bahia. Eu não fui mais feliz na Bahia porque a minha esposa estava aqui. O Pedro era recém-nascido na época, né? E eu não conseguia estar 100% completo, né? Você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito simples e uma pessoa muito família. E uma pessoa assim muito do padrão. Eu gosto de cortar o cabelo no mesmo lugar, eu gosto de comprar medicação na mesma farmácia. A panificadora onde eu compro pão, eu compro já há pelo menos 20 e poucos anos, onde meu pai já comprava há pelo menos 50. O mesmo tempo. E sempre gostei muito disso, sou uma pessoa muito simples e sou filho de Arapiraca, amo demais Arapiraca, gosto demais da minha terra. Tive a oportunidade, eu pedi para de certa forma, para sair da Sara Lee. O meu diretor nacional, que é um francês, Hugues Godefroy, é um cara que já foi presidente de várias multinacionais, entre elas a Kimberly-Clark, desse segmento de cosmético, né, de higiene, né? E na época ele, não quero, você não pode sair, a gente vai te trazer para São Paulo, esse projeto de distribuição que você fez em Salvador é sucesso, a gente vai replicar isso para o Brasil e você vai tomar conta de tudo isso. Mas chegou o momento que o meu projeto em si lá, ele acabou, né? E para mim não era interessante eu continuar sabendo que o meu projeto não ia continuar, né? E o que fez, vamos dizer assim, o bom trabalho acontecer foi a equipe, as pessoas. E não basicamente foi o Marlon quem fez. Então, quando o projeto ali... É sempre um time, né? Exato. Você pode ser o líder, mas... Exato. Então, quando o projeto ali acabou, eu digo, acho que meio que essa página aqui da minha vida, ela chegou ali no ponto final da última linha, né? Exato. E aí eu voltei para Arapiraca. E logo quando voltei para Arapiraca, aí Cláudio Júnior, que tinha me levado para Vieira Distribuidor no primeiro momento, naquela época ele era um supervisor de vendas. Nesse segundo momento ele já era o gerente comercial, já era um diretor, né, do grupo, porque não era só Vieira Distribuidor, era Vieira, era Jomarte, já era agroindustrial. Estava iniciando o Jomarte. Isso. E aí o Cláudio disse, tu vem para cá, vai participar de um processo, a gente não vai trazer você pelo que você fez lá no passado, e você vai participar desse processo, e boa sorte, tomara que dê tudo certo. Você conhece Cláudio Júnior, uma pessoa muito correta, muito íntegra, sabe separar muito bem esse lado pessoal do lado profissional. Cláudio Santos Júnior, proprietário do Primos Kids e do Primos Laboratório, Grupo Primos, né, da Karine, a esposa dele.
Eu gosto de falar porque muitos pensam que é o Cláudio Júnior Magalhães, que é outro amigo que a gente tem, né? Não, esse é o Cláudio Júnior, sobrinho da afinada doutora Ceci Cunha, né? Isso. E aí o Cláudio me deu a oportunidade de participar desse processo, que era para uma vaga de gerente de marketing, né, na Vieira. E a gente conseguiu, dentro desse processo super rigoroso, como tudo na Vieira é bem feito, né? Foi uma seleção muito bem feita e muito rigorosa. E, de fato, eu acho que naquele momento ali, talvez eu fosse mesmo, né? Tinham outras pessoas super competentes, a gente participa de um processo e vê os talentos, né, ao redor, mas a gente conseguiu voltar para o grupo, e dessa vez já como gerente. E aí a gente desenvolveu um trabalho, principalmente com a marca própria, a consolidação do trabalho de Unilever, mas outras marcas e outros fornecedores que a Vieira Distribuidor tinha, a gente também incluiu nesse processo, né? A gente tinha um energético que eu lembro, era o Fly Ross, que estava começando um trabalho aqui no estado, né, em Alagoas e Sergipe, e a gente, com degustação em shows, em vários eventos, a gente conseguiu começar a comunicar, né, e gerar experimentação, né, do produto, trazendo visibilidade. Ali estava começando o Instagram, então a gente levava o pessoal para participar do evento, o Jean estava lá, Jean, vem aqui tirar uma foto com a gente, então a gente preparava umas moldurazinhas como se fosse uma telinha do Instagram, né? E o pessoal ia lá, tirava uma foto, depois a gente publicava na rede social, e o negócio pegou, deu muito certo, o energético passou a ter uma grande execução e uma venda complementada por essa execução, e foi um período muito bom mesmo, mas muitas coisas aconteceram, né? Fiquei ali de 2012 até 2016. Em 2016 veio que é o processo natural, né? E a gente está sempre no mercado, acontece muita coisa, e aí veio que apareceu uma oportunidade, e aí foi quando eu, mais uma vez, saindo da Vieira Distribuidor, né? Fui trabalhar na Bunge Alimentos, na Bunge Brasil, a empresa que tem marcas fortes, né? Na época. Hoje é um outro grupo já, né? Mas naquela época responsável pela venda de margarina Primor. E aí, quem conhece, né? Primor, né? E aí foi mais um desafio, né? Que eu peguei. Eu sempre fui uma pessoa. Eu cheguei a visitar a fábrica da Bunge lá em Recife. Lá em Suape mesmo. Lá em Suape mesmo. Um gigantesco, um negócio grandioso. Você pensa assim, Jean, que você trabalha aqui 5 mil trabalhadores. É nada. É 10. É tudo máquina. Meu irmão, nunca vi nada daquele, não. É gigantesco. Eu costumo muito falar porque as pessoas não sabem, né? Às vezes você chega num atacado, num supermercado com uma marca de um produto aqui, mas 99% dos casos as pessoas não sabem o entorno e a complexidade que aquela marca tem por trás, né? E para você ter ideia, no mundo, as 4 maiores empresas de agronegócio do mundo, elas são tratadas, né, como ABCD, né? O B é a Bunge. Então a Bunge é ainda hoje, né? É uma das maiores empresas de agronegócio do planeta. É uma operação global monstruosa que movimenta assim, muito dinheiro, muito dinheiro. E aqui no Brasil, ela era muito forte com margarina e principalmente com a parte de trigo, né? Então existia a diferença. Eu não fui para trabalhar na parte de trigo, eu fui para a Bunge para trabalhar na parte de margarina, só que com ênfase total no segmento de panificação e food service. Isso. E aí foi onde eu tive a oportunidade eu era comprador de food service lá na Asa Branca. Você sabe bem como é que funciona. Comprei muito balde de margarina Primor, rapaz. Você sabe bem como é que funciona. E aí foi quando eu tive a oportunidade de, no meu primeiro momento ali, trabalhar com o grupo Asa Branca e conhecer o seu Hipólito. Assim, conhecer comercialmente falando, porque eu já conhecia... mas de desenvolver um trabalho com uma coisa que eu, de fato, assim, em Alagoas, né? Apesar de ter tido um período muito bom na Sarali, mas só foram 6 meses, mas na Bunge não, foi diferente, né? A gente tinha um cenário muito ruim de mercado, vamos dizer assim, uma disparidade de preços muito grande. E quando eu fui atender a Asa Branca, eu lembro como se fosse hoje. Os caras não queriam continuar com a Bunge como fornecedor, para você ter ideia. Mas muito porque não tinha uma pessoa como referência, atendendo e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, meu primeiro contato
com o pessoal lá, com o superintendente, que era na época era o Afonso. Afonso de Ligório. Afonso de Ligório, um abraço pro Afonso. E aí eu me lembro que o Afonso, rapaz, olha, a gente não tá querendo mais, tá com bung e tal, mas você tá chegando agora, tal, vamos ver aí esse mês, o que é que acontece e tal. E aí eu já saí de lá assim, poxa, o principal cara na carteira de clientes já tá com um pensamento desse, meu Deus, onde é que eu fui me meter, né? Mas, assim, Papai do Céu sempre foi muito bom comigo, né? E aí a gente conseguiu, para você ter ideia, isso foi em 2017. Em 2017 nós terminamos o ano como melhor fornecedor de food service da Asa Branca. Quando eu falo melhor fornecedor, vamos esquecer a parte de venda, receita gerada, faturamento, né? Mas com a parte de crescimento mesmo, crescimento sustentável, com trabalho de portfólio, de mix, uma margem de lucro legal, né? Que para o cliente é o principal, é o interessante. Então a gente conseguiu ter esse destaque ali no ano de 2017. E principalmente com a margarina para esse segmento de food service de 15 quilos e também a gordura vegetal para fritura, né? E vários outros produtos Tem no mix. Tem a linha mix. de azeite também, não sei se chegou a introduzir lá, não. Ainda trabalhamos lá com a linha de azeite. Né? Isso. Mas ficou pouco tempo. Pouco tempo, né? Pouco tempo ele saiu. Só que eu fiz uma coisa em Alagoas, Daniel. Eu peguei Alagoas e pela experiência que eu tinha com distribuição, para você ter ideia, Alagoas tem um outro monstro, né, um outro grupo empresarial do segmento de distribuição, que é o grupo Rafael Tenório. E através do grupo Rafael Tenório, especificamente da Objetiva, e com o Jair, né, que é o gerente comercial lá, a gente começou a desenvolver um trabalho da seguinte forma. A Bung, a parte de food service, vamos dizer assim, os produtos mais institucionais, né, de gramatura maior, a Asa Branca desenvolvia. E os produtos que eram com mais perfil de varejo, tipo a margarina de 3 quilos, a gente deixou com a Objetiva, porque a Objetiva já tinha um know-how com margarina de consumo, que é aquela que vai até 1 quilo, né? Então, já aí, ó, se tu já trabalha com a de 1 quilo, fica trabalhando com a de 3 também. E aí, para você ter ideia, a gente saiu de uma venda média, né? Até quando eu cheguei, de 35 toneladas. 35 toneladas hoje, quando você vai olhar, não são 2 carretas de margarina, né? E a gente conseguiu pular isso para mais de 300 toneladas de margarina por mês, né? Muito pelo trabalho da Asa Branca no food service e da Objetiva no varejo, né? Então, graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre consegui ter um caso assim que eu posso dizer, ó, isso aqui foi sucesso. Pegou desse jeito e entregou. Exato. Mas atrelado a isso, Daniel, sempre o padrão, eu sempre fui um cara de treinar a equipe, desenvolver, conversar, ir para o mercado para entender dificuldade, né? Eu sempre costumo falar. Antigamente eu ia para o mercado e o cara que ia para o mercado, a gente amadurece e evolui e vê as coisas. Ó, não preciso mais fazer isso, o que eu preciso é fazer isso aqui. E aí a gente ia muito para o mercado, o cliente olhava assim, opa, hoje tem negócio que o cara da fábrica tá aí, então sei que eu vou ter um desconto, vou ter uma promoção, preço. Vou ter um preço melhor. E com o passar do tempo, eu costumava dizer, ó, tô saindo com o vendedor, com o supervisor, para dar um apoio moral para o cara. Vender uma margarina sem dar um desconto para ele, mas vender uma margarina mostrando o quê? A informação técnica, a entrega do custo-benefício. Não é fácil, né? Commodity, né, bicho? Muito difícil, muito difícil. Mas com o tempo, aí vai meio que a osmose, né? Acontece. Exatamente. E dificilmente a gente fazia uma visita no cliente e não conseguia reverter um cenário, né? E eu assistindo o bate-papo com o Messinho, eu lembrei de um trecho que o Messinho fala que saiu com alguém, foi fazer umas visitas e ele fica, rapaz, tu é um ladrão, viu? E não é isso não, viu? O cara não é um ladrão não, mas com o tempo, com a experiência, né? A gente sabe, às vezes eu vou visitar o Daniel tá num dia ruim, tá com o filho com nota ruim na escola e o menino tá preocupado em perder o ano. E aí já mexe ali na estrutura. Às vezes o cara tá mal com a esposa, discordou de alguma opinião e o cara não saiu bem de casa. E com o tempo, né, com venda, a gente consegue ter essa percepção que hoje não é o melhor dia nem de eu falar de negócio. Exatamente. Mas às vezes você chegava lá em Maceió, o cara torcia pelo CSA e o CRB, que era o adversário, tinha perdido um jogo. E disse, rapaz,
eu vim lhe visitar mais pra gente bater o papo. Mas achei tão bom aquela derrota do CRB ontem. Aí o cara já quebrava aquele, pô, você viu lá? Achei bom e tal. E aí dentro disso sempre aparecia ali uma luz no final do túnel que às vezes você introduzia o assunto correto, trazendo para o tema da negociação, e aí o cara já tinha meio que dado aquela relaxada. Aquele quebra-gelo, né? Isso, quebrou o gelo. E aí muitas vezes eu saía, entrava no carro assim e dizia, pô, graças a Deus deu certo. Eu não estava nem esperando concretizar isso aqui, mas ainda bem que aconteceu. Mas faz parte, né? A gente tá, assim, o mercado de vendas, ele hoje é a diferença, né? 10% do tempo é que você consegue concretizar a venda, fechar o negócio e passar o pedido, né? Mas esses 90% aí é a construção. E essa construção vem desde da conexão que você estabelece com o cliente, né? Através dessa conexão. Aí você estabelece o quê? O vínculo da confiança. E aí você mostra os seus pontos fortes no negócio, o seu conhecimento. Isso aí vai até chegar na venda mesmo, que é quando a gente concretiza o negócio da negociação, né? Lei de Pareto, né? Ela falou. Exato, perfeito. No momento da negociação ali, porque o negócio só fecha depois que o produto sai lá do ponto de venda, né? Não sabia não que você tem ido para trabalhar na Bung, cara. Olha, que massa, velho. Trabalhei. Uma das maiores empresas do mundo, cara. Parabéns mesmo. Aí 2016 a 2000 e... Isso foi de 2017. 2017. Faltou eu fazer peço até desculpa, o Alessandro Nascimento, não posso esquecer nunca. Quando eu saí da Vieira Distribuidor em 2016, eu saí meio que, poxa, vou ficar um período aqui meio que sabático, era agosto, né, de 2016, vou ficar até o final do ano. E aí o Alessandro soube, e o Alessandro na época estava saindo da Dinâmica Distribuidora e estava montando a distribuidora dele, né, a VK, que é em homenagem, a sigla do nome dos filhos, né? Victor e Kevin, VK Distribuidor. E aí o Alessandro conversando comigo, cara, vem aqui pra gente bater um papo, e nesse negócio de ir lá bater um papo, eu tô aqui administrativamente, financeiramente, e na parte de compras eu não tenho tempo para desenvolver equipe, entrevistar, contratar, treinar e depois acompanhar. Eu queria saber se você tem interesse de montar esse projeto, desenvolver esse lado comercial, essa área de vendas aqui. E aí a gente meio que fizemos um vínculo ali de consultoria, né? Não deixou de ser uma consultoria, e passamos 6 meses desenvolvendo. Pra você ter ideia, graças a Deus, quando eu saí de lá, né, dessa consultoria, para ir para a Bung, ele já estava com a empresa, vamos dizer assim, 100% consolidada, já trabalhando, com equipe montada, com a logística funcionando, os processos implantados, sistemas, tudo. Então não posso, nessa trajetória aí, esquecer isso, deixar de falar disso. Um abraço para o Alessandro, que é um dos caras mais empreendedores que eu conheço aqui em Arapiraca, e é uma pessoa maravilhosa, não só ele, como a esposa dele também, a Solange. Legal, não conhecia o Alessandro, essa história. O Alessandro é um baita de um vendedor. Alessandro, se você sentar com ele para conversar, você tem que arrumar tempo, porque ele tem muita coisa para você absorver dele, que ele é um cara muito, muito, muito cheio de conteúdo, de vivências, de experiências, e a gente, sempre que eu tenho oportunidade, eu tento fazer isso, entendeu? Porque a gente aprende muito com essas pessoas. Legal, Marlon, olha que legal. E assim, e o Alessandro aí, pegando esse gancho, a gente que trabalhar no meio quer ter a nossa distribuidora, e não é fácil. Não. Entendeu? Não é fácil. E graças a Deus está abençoando ele aí, né? Então, Bung, passa 6 meses de consultoria lá na VK. Isso. E Bung 2017... Até 2021. Até 2020. Passou aí a pandemia aí na Bung. Aí 2020... Foi terrível o período pandêmico numa indústria de food service, porque... Qual é o principal cliente? Não só food service, né? Mas a panificação também. Mas qual é o principal cliente do food service? Restaurante. É o Marlon, é o Daniel, é o Jean, que saem de casa e vão para um restaurante, para uma churrascaria, vão para um boteco, enfim. E ficou tudo fechado. E aí, como é que você faz para manter um canal desse, né? Vamos dizer assim, de comercialização, sem ter giro, sem ter frequência? Então foi muito difícil, né? Eu fiquei de 2000, logo quando começou, como a Bung é uma empresa multinacional, né? Logo quando lá nos Estados Unidos saiu a primeira informação que
é uma pandemia de proporções mundiais mesmo. Aí a direção global já avisou, ó, todo mundo que é externo passa por home office. E eu fiquei o ano de 2020 e o ano de 2021 até o meio do ano, até julho, foi um ano e meio certinho, em casa, trabalhando home office e praticamente sem vender, né? Porque assim, a procura caiu demais, porque você tinha produto para vender, mas você não tinha como esses produtos serem, vamos dizer assim, transformados, né? Porque o produto do food service é produto de transformação. É a margarina que vai, vamos lá, vai para um croissant, é a gordura vegetal que vai para uma fritura de um pastel, de uma coxinha, como tudo. E aí foi muito difícil, mas a gente, graças a Deus, a humanidade, né, conseguiu superar isso aí. Pena que as pessoas não aprenderam com isso, né? Pelo contrário, né? Eu costumo falar muito. Depois da pandemia, parece que nós saímos do período pandêmico e nos transformamos em pessoas mais intolerantes. Eu não consigo entender como esse processo chegou a isso, né? Acho que a gente deveria ter aprendido mais, porque foi um período de muita, vamos dizer assim, de muito sofrimento, mas de muita experiência ruim, né? A gente teve várias famílias aí que foram praticamente dizimadas, né, pelo vírus, e parece que as pessoas não amadureceram, não conseguiram tirar nada de positivo disso, então... Esquece rápido, né, as pessoas, né, Marlon? Isso. Mas enfim... É o ser humano. O ser humano é assim. Mas enfim, eu tentei, né, já no finalzinho ali, eu passei por um processo bem complicado, porque eu peguei o vírus já no finalzinho mesmo, e minha esposa que é enfermeira e que trabalhou ali na frente de combate da pandemia durante todo o período aqui em Arapiraca, eu cansei de ver ela chegar em casa e trabalhando, e eu em casa doente, né? E a gente com 2 crianças, os meninos sem poder ter contato comigo. E eu cansei de ver em vários momentos ela ali num momento de preocupação comigo e com o trabalho, porque ela pensava, poxa, e se eu adoecer, eu estou na frente e tal. Mas ela sempre foi uma pessoa muito resiliente, muito forte, né? E tomou conta, cuidou de mim como a profissão exige mesmo ali. E agradeço muito por tudo que ela fez, né? Não só como minha companheira, mas naquele período ali difícil da minha vida, porque eu tive muito mal, tive muita complicação, eu tive muito comprometimento de pulmão, assim, cheguei no limite ali para precisar ir ser hospitalizado, tudo, e graças a Deus a ela e a Luciana Andréa, na época era secretária de saúde, mas foi a minha médica também, super competente, e ajudou bastante e consegui superar. Mas enfim, depois que eu passei por esse momento, Daniel, aí eu tive o maior baque na minha vida, né? Porque logo depois desse período da Covid, aí eu descobri que o meu pai estava com o CA, né? E aí o meu pai foi tudo muito rápido. As pessoas que conhecem ou conheceram o Maurício Ferreira, o Maurício do clube, o Maurício do ex-combatente, sabem a relação que eu tinha com meu pai de companheirismo, de parceria, tudo assim. A gente era muito um do outro, né? E aí para mim foi um baque muito grande, porque foi tudo muito rápido. Pouco tempo que a gente descobriu, ele veio a falecer. E durante esse período aí que ele ficou doente, eu meio que me desesperei e conversei com o pessoal da Bung na época. Eu digo, olha, eu tô com meu pai doente, mas tem uma perspectiva de um tratamento, assim. Eu me desvinculei da empresa, né? Conversei com eles me demitiram, para você ter ideia, porque eu queria receber o que eu pudesse receber, porque eu digo, pô, o que eu puder fazer e gastar, o pouco que eu já tinha, eu vou utilizar tudo, mas a minha esperança é que eu consiga ter a saúde do meu pai de volta, né? Isso. Só que não deu certo. Infelizmente, no dia 17 de setembro de 2021, ele faleceu e deixou o legado dele, uma pessoa maravilhosa que ele era. Só que aí a ficha caiu para mim, né? Poxa, agora perdi meu pai, tô desempregado, mas tenho toda uma estrutura que eu preciso dar continuidade, porque eu tenho minha mãe, já com mais de 70 anos. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha que eu, mas é uma pessoa especial, uma pessoa que também requer muito cuidado. E foi quando eu entendi que o que o meu pai deixou para mim em construção era fazer de mim um cara forte que sempre olhava para frente e seguia, apesar de tudo que estava acontecendo nesse entorno, né?
Uhum. E aí Papai do Céu sempre é bom comigo, no final das contas, ele sempre volta e me dá a mão, apareceu do nada. A IP, eu não participei de processo, né? A IP, vamos lá, Química Amparo é a maior indústria de produtos de limpeza da América Latina, com a marca que, junto com Coca-Cola, são as duas marcas de produto que primeiro vem na cabeça de qualquer brasileiro. Então apareceu para mim essa oportunidade de trabalhar na IP, e eu já segui ali em frente, né, até para ocupar minha cabeça com um projeto profissional que foi muito bom durante 21, 22. O ano passado é que ele, vamos dizer assim, para mim mudou um pouco, porque eu vivia viajando, estava sempre fora, e preocupações, família, minha mãe, uma pessoa idosa, e eu comecei a pensar que, poxa, eu acho que eu já andei tanto aqui, agregando conhecimento, experiências, que eu queria ver se eu conseguia, vamos dizer, de certa forma, transformar tudo isso numa oportunidade onde eu possa estar em Arapiraca e, de fato, ficar em Arapiraca, amanhecer meus dias e adormecer, né, em Arapiraca, para que eu não precisasse mais estar viajando tanto, para que eu pudesse estar mais próximo da minha mãe, acompanhando mais os meus filhos, o desenvolvimento. O meu filho mais velho, que era muito apegado ao meu pai, ele sentiu muito, né, com a perda, influenciou muito, inclusive no ano dele na escola, né, prejudicou ele um pouco, a questão emocional. E tudo isso, sempre a minha esposa, meio que as minhas viagens, ficando fora, ela sempre foi a pessoa que tocou todos esses projetos sozinha, né? E eu queria estar mais presente aqui, até para dar mais essa segurança, esse conforto para ela de estar junto sempre. E aí foi quando esse ano apareceu a Rádio Líder FM na minha vida, né? Que aí foi mais uma oportunidade que Deus deu para mim, e onde eu estou, né? Não um como segmento totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Não como diretor da rádio, porque aquela rádio ela anda só com as próprias pernas. Um baita time que tem lá, pessoas super competentes. O comercial com o Rosinaldo, que é um cara que conhece demais de rádio. Não só a parte comercial, né? Mas principalmente a parte técnica. Eu digo, é o cara que tem o melhor ouvido do estado de Alagoas, é ele. Ele entra aqui no estúdio do Keycast, ele vai olhar para alguma coisa e diz, a acústica pode estar melhor por isso, por aquilo. Então, aí vem o meu financeiro lá com o nosso coordenador, que é o Rondinelli Ferreira. Mas aí vem a questão do esporte, que é coordenado pelo Nazário Silva. Aí nós temos lá os nossos, vamos dizer assim, referências, né? Nelson, José Rocha, o Aldo César, Paulo Marcelo, que também é mais recente, está com a gente lá. Vem essa outra turma maravilhosa, que é a Chalube, Michele Martins, Jackson Tigre. Aí tem o Gustavo Vasconcelos, o Wanderson Silva. Gustavo Vasconcelos é o seu Doca e Wanderson Silva é o Meiota. Doca e Meiota. Aí tem o Carlos Nascimento, né? Que é a turma do Zé Caipira, o Alves Corrêa. Não, a equipe é fantástica. E eu tô lá para trazer essa experiência comercial que eu tenho para tocar o comercial da rádio, né? Eu senti isso mesmo. Você é o vendedor, verdadeiro vendedor da rádio. Você vende com o coração, viu Marlon? Você pegou o negócio mesmo. Você se apaixonou pelo segmento, viu? Porque é muito diferente. Para mim é comunicação, uma novidade e é uma coisa muito diferente. E eu acho que o pouco de experiência que eu tenho comercial, eu posso trazer para isso. Mas eu tenho que melhorar em muita coisa, porque é um segmento diferente. Você sabe, a gente que é de distribuição, a gente tanto vende como entrega, como abastece, a gente faz de tudo um pouco. O segmento de rádio, não. As funções, elas são muito bem definidas, né? Onde ela começa e onde ela termina, né? Então, eu tenho que respeitar muito esse espaço, até porque, se eu não respeitar, eu atrapalho aquele processo ali, né? E como, naturalmente, eu sou uma pessoa muito... Eu tenho um senso de urgência para as coisas muito grande, né? Então, eu tento contaminar, assim, com essa energia, com essa velocidade, o organismo ali, meio, né? Da Rádio Líder FM. Muito bem. Marlon, chegamos aqui ao final. 1 hora passa rapidinho, viu? Se deixar aqui, a gente fala 3 horas, porque é muito bom, rapaz. Você falando aí do segmento de distribuição, eu fico só remetendo ao passado, legal. Bom, é nostálgico. Essa questão do representante aí, eu tinha muita vontade de ser um representante de multinacional, de Unilever, mas ao mesmo
tempo eu tenho essa questão de viajar. Pra estar viajando, pra estar longe de casa, aí nunca. Aí sai. Não é fácil, não. Não é fácil, não, cara. Principalmente quando você tem filho pequeno, porque você perde muita coisa. Perde muita coisa. Ó, só para terminar, eu saía de Salvador, às vezes, de carro, 1h da manhã, pegava a estrada, eu morava muito bem lá em Salvador, e aí eu cruzava a paralela, a linha verde, para 6h40, 6h45. Eu tá aqui para pegar o meu filho e levar ele na escola. Quer dizer, eu viajava à madrugada, super perigoso. Mas por quê? Porque eu queria ter essa experiência de pegar ele e deixar ele na escola, porque por estar fora, trabalhando fora, eu não conseguia, entendeu? Ter esse tipo de experiência. Ah, que legal. Muito bem, Marlon. Agradeço aí sua passagem aqui no Horário Nobre, a sua história. Vem agregar muito. O pessoal que vai ouvir esse podcast vai aprender muito, vai se identificar muito com a gente falando aqui. A galera das antigas aí, né? Verdade. Não, eu que agradeço, agradeço. E finalizando, eu sempre peço pro convidado falar um pouquinho assim, manda um recado aí do coração pro pessoal que está ouvindo aí. Fala também das suas redes sociais, fala para seguir lá Fique à vontade aí. Finalize do jeito que você quiser, Marlon. Não, a mensagem que eu passo é, a gente tá num final de ano, né? E eu falei agora há pouco, nesse momento que a gente viveu de pandemia, de Covid, que achei que nós, como seres humanos, sairíamos como pessoas melhores, né? E a gente vê que se desenvolveu uma intolerância muito grande. E hoje a intolerância ela está sendo utilizada em tudo, né? Às vezes, qualquer tipo de opinião, independente do que se trata, é religião, é política, é futebol, você vê uma intolerância muito grande. E eu, como sou uma pessoa que naturalmente gosto muito de gente, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que, poxa, vamos ser mais inclusivos, vamos se associar mais, vamos tentar tirar mais do calor humano, vamos ser mais receptivo, porque eu acho que está faltando muito isso no mundo, né? A gente vê cada vez mais, parece que muros, lá no passado, muros foram derrubados, né? Politicamente falando. Hoje parece que são muros que estão sendo construídos novamente pelas pessoas, né? Então deixa essa mensagem aí, eu acho que a gente pode melhorar muito a nossa questão humana e vamos dividir e absorver mais o calor humano. E rede social, minha rede social ela é única, o Marlon, @eumarlon, e aí vai estar no meu Twitter, no meu Instagram, enfim. No Kawaii eu vejo você lá no Kawaii. E no Kawaii também, no TikTok. Narrando, comentando futebol, bicho. Tu é desenrolado. E quem quiser ouvir um pouquinho, né, tem esse lado também, a gente tem lá na Líder, às segundas e sextas-feiras, das 14 às 15, o Super Técnico, né, são 2 vezes na semana, apresentação do Jackson Tigre, colaboração minha e do Leonardo Brum. Muito bem. Então, Marlon, só agradecer, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Espero que você venha mais vezes. Vamos, eu também lá na rádio também mais. Eu gostei demais lá da entrevista. A casa é sua, sempre aberta lá. Sei disso, né? E no mais, pessoal, acompanha aí, segue a gente em todas as redes sociais aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. E no mais, até o próximo episódio. Que Deus abençoe a todos. Valeu!